Tarde, pessoal. Todo mundo me escuta bem aqui, né? Beleza. Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre a NUT, que é uma startup voltada para a saúde, e todo o processo que nós tivemos desde a ideação, que é a visão do que a gente queria com essa startup, e o mercado, né? Que é onde a gente está chegando agora fortemente, com várias parcerias que nós temos, tá? Para me apresentar, meu nome é Itami, eu sou professor da UFRN, né? Sou lotado no Instituto Metrópole Digital e hoje sou o mentor de inovação dessa startup, que vem atuando aí juntamente com outros parceiros na criação das ideias inovadoras que vão usar justamente tecnologia, que é o foco, né, que é o meio para que a gente tenha o que a gente se propõe enquanto empresa, tá? Bom, a NUT, que é a Núcleo de Tecnologia, né, o nome da empresa, não é Nuts, né? Então, ninguém faria negócio com uma empresa que se chamasse Nuts. É uma startup que ela tem uma base muito tecnológica, né, e as soluções são muito voltadas para a saúde. Ou seja, a gente quer adicionar produtividade, qualidade e desenvolver tecnologia que vai auxiliar o dia a dia da saúde, né? Porque a gente entende que todo o processo hoje, né, que envolve o paciente, ele precisa ser melhorado, né? Ele está em fase de melhoria e a tecnologia ela está empurrando com novas soluções e aí é onde a gente está atacando fortemente, tá? Ela foi criada em 2019. Ela surge de um contexto bem acadêmico, ou seja, no finalzinho de 2018 ali eu estava terminando uma tese de doutorado e ao desenvolver uma tecnologia durante essa tese eu disse, nossa, isso é tão legal, por que a gente não tenta levar isso para o mercado, onde eu trouxe algumas pessoas estratégicas para que a gente transformasse essa ideia em negócio, né? Então a ideia foi justamente a partir de um contexto científico a gente tentar trabalhar isso para levar ao mercado, tá? Então, em 2019, nós compomos uma equipe multidisciplinar. Essa equipe envolvia pessoas de administração, de direito. Nós trouxemos pessoas de TI para agregar o time, para justamente criar essa visão tecnológica e de corpo da startup, né? Para que a gente pudesse trabalhar essa ideia, para que a gente pudesse trabalhar o que a gente queria como produto, né? Ou seja, industrializando aquela tecnologia que foi desenvolvida. Todo o processo de criação, né, envolveu muito essa questão do envolvimento das pessoas, ou seja, de trazer essa característica multidisciplinar que é muito importante quando você está trabalhando numa empresa, tá? Então, o objetivo principal, como eu falei para vocês, é adicionar o contexto de tecnologia à saúde, né? Nós temos hoje, por exemplo, vários problemas que existem no meio da saúde, como, por exemplo, o próprio custo do paciente, né? Hoje o paciente ele tem um alto custo relacionado a seus tratamentos, a gente precisa de um tratamento mais personalizado. Existem vários problemas que estão ali nesse contexto que a tecnologia ela pode ajudar, já que a tecnologia é um meio, né, para que a gente se garanta, para que a gente tenha qualidade, produtividade, né? E nós temos uma série de tecnologias que auxiliam nesse processo, desde internet das coisas, inteligência artificial, vestíveis e dispositivos, como nós vimos na palestra anterior, que podem trazer novidades e facilitar todos os processos que estão envolvidos nessas frentes, tá? Então, o foco, quando a gente trabalha saúde, também é muito segurança, né? Interoperabilidade. Hoje você vai seu prontuário, às vezes está espalhado em vários cantos, você tem uma série de informações hoje que você precisa repetir, como exames, por exemplo, que trazem custos, né? Que dificultam esse processo, que é um processo personalizado de saúde, né? Então, se a gente consegue trabalhar ferramentas que auxiliem esse processo como um todo, a gente consegue trazer uma visão mais personalizada da saúde, tá? Então, a NUT ela tem uma trajetória recente. Nós temos grandes divisores de água que foram importantes para que a gente acelerasse o processo, como uma parceria com a Liga, aí, nosso grande mentor aí também, o Hiroshima. Em 2019, nós fomos aprovados no Conexão Startup. Essa Conexão Startup ela foi o primeiro desafio da NUT, ou seja, uma recém-formada startup, onde a gente saiu do meio científico e ia levar para um hospital, né, que é a Liga contra o Câncer. Então, quais foram os desafios que nós tivemos durante esse processo, né? Uma ideia que até então funcionava, né, juntamente com a ciência, e como a gente levar isso para dentro de um hospital agora, com pacientes reais, com pessoas que estão ali, com profissionais de saúde, né? Como a gente trazer esse contexto de uma maneira segura e interoperável, né? Então, o Conexão Startup ele foi nosso primeiro desafio, onde a gente pôde levar para um meio médico, né, de médicos, e trazer essa
robustez da ferramenta, que é o quê? Escutar a área fim mais fortemente, né? Ou seja, trabalhar os requisitos do que a gente estava desenvolvendo e trazer essa característica mais próxima do paciente, né? Então, em 2019, essa parceria permitiu, e ela continua até hoje, onde foi o primeiro local onde a gente implantou a nossa solução, que eu vou falar daqui a pouco, tá? A nossa solução ela tem vários contextos interessantes, onde a gente trabalha toda uma captura automatizada de dados de sinais vitais. Por que a gente faz isso, né? Todo o processo, e a gente escuta muito falando atualmente sobre inteligência artificial, mas todo o trabalho em cima da inteligência artificial se dá a partir dos dados, né? E PAR, ela captura esses dados, né, para que a gente possa pensar o futuro. Então, nesse momento de aproximação com os clientes, nós demos um próximo passo, né, que foi justamente a incubação, a pré-incubação dessa startup na Inova Metrópole, do Parque Metrópole Digital, né? Esse processo também ele foi muito importante, porque nós pegamos até então um trabalho com a área fim, que foi os médicos que a Liga forneceu, né? Ou seja, toda uma mentoria e o trabalho mais próximo de pacientes, e levamos agora na Inova Metrópole para trabalhar toda a parte de negócio, tá? E todo esse fluxo ele foi muito importante, por quê? Porque nós não, apesar da nossa equipe ser multidisciplinar, qual é o preço da inovação, né? Foi o primeiro problema prático que a gente teve, que é quanto cobrar por par. Qual o preço da inovação, né? E nós não tínhamos noção de como cobrar isso daí, então a Inova ajudou muito a gente nesse processo, né? E hoje nós temos um modelo de negócio e eu vou explicar em que passo nós estamos até então. Então observem até então que a gente vem do meio científico, uma tese de doutorado, inclusive eu recebi um prêmio durante essa formatação dessa tese em algumas conferências internacionais, e a gente traz um processo onde a gente vai transformar isso num produto para que saia daquela tese ali e chegue à sociedade como uma ferramenta importante ali para uma coleta importante em um ambiente importante que é uma UTI, né? Uma UTI ela é um ambiente muito crítico. E a pandemia ela mostrou muito para a gente o preço de uma UTI, né? O quão importante uma UTI foi também durante esse processo, tá? Então, em 2020, a gente figurou como empresa pré-incubada e trabalhamos todo o modelo de negócio. Até então, durante essa fase de trabalho, de modelo de negócio, a gente não sabia aonde a gente ia chegar e quando precisaríamos desse modelo de negócio, né? Quanto eu vou cobrar pela inovação? Quanto vale a nossa solução instalada em um leito em um UTI? Né? Então foi esse processo aí que foi facilitado pela Inova Metrópole, né, e vem facilitando todo o processo até agora. Agora a gente já vai figurar na Inova como uma empresa incubada e também estamos associados aí ao próprio parque, né? Essa é uma trajetória interessante da NUT, ó. Criada em 2019, foi um momento muito importante para mim. Eu chamei as pessoas no café, eu me lembro aqui, está o nosso CEO também aqui, está o diretor do parque ali também. Chamei as pessoas no café e disse, olha, tem uma ideia aqui, mas eu vou vender para vocês um sonho. Eu não tenho dinheiro, né? Mas eu tenho uma visão legal aqui para trazer para vocês. E se vocês toparem, a gente pode levar isso para longe. E foi assim que, num café, em 2019, surge a NUT, que hoje vai galgar uns passos bem interessantes em parcerias importantes, que eu vou falar um pouquinho para vocês, tá? Então, criou em 2019... a aprovação no Startup Saúde, Conexão Startup Saúde da Liga, que foi um momento muito legal para a gente, ou seja, toda a visão científica que às vezes a gente não imagina, né? Quando eu estou na ciência, apenas na ciência, eu estou voando aqui nas tecnologias, eu estou voando lá nas nuvens, e lá no Conexão Startup a gente foi puxado um pouquinho para colocar o pé no chão, onde a gente amadureceu muito a solução, tá? E aí seguimos com a incubação na Inova, também estamos uma empresa credenciada ao Parque Metrópole, e seguimos aqui com o primeiro passo importante também durante esse processo, que é o quê? Capturar dinheiro, né? Como é que uma startup vai conseguir formatar sua equipe e industrializar sua solução sem dinheiro, né? Nossa solução ela tem uma base tecnológica, então a gente precisa de profissionais de TI. E aí a gente precisa de recurso humano, e recurso humano é dinheiro. É uma conta bem direta, né? Ou seja, a gente formata o que a gente precisa de uma maneira bem direta. Então, nesse processo aqui, nós começamos a escrever para os editais de fundo perdido, né? Ou seja, editais de financiamento de ações tecnológicas, onde a gente escreveu vários projetos para aí e fizemos uma série de capturas aí na ordem de R$ 400 mil, que foi o que deu um corpo inicial para essa startup, tá?
Então tivemos uma aprovação importante que deu visibilidade à empresa, ficamos no primeiro lugar em alguns desses editais aí. Então isso já trouxe uma primeira visibilidade e para a gente foi uma ratificação onde as pessoas perceberam que o que a gente estava propondo era importante, né? Era interessante no contexto geral. Então esse recurso, né, que a gente obteve através desses fundos, eles foram importantes porque a gente conseguiu industrializar a solução, ou seja, contratar pessoas, né, para industrializar a solução, para que o que eu tinha desenvolvido lá no meu doutorado fosse incrementado para que a gente pudesse levar isso para o mercado, né? Ou seja, ter todo o processo importante ali de marketing envolvido, um processo de design envolvido, para que essa ferramenta ela fosse industrializada. Foi nesse momento da aprovação dos editais que a gente teve o primeiro respiro da empresa, né? Até então o investimento era só dos sócios, né? A gente investia fortemente e nos primeiros editais a gente começou a respirar economicamente. Por quê? Porque a gente tinha nesse primeiro momento recursos para contratar mais pessoas. Porque TI é pessoas também, tá? Então, nesse processo de visibilidade que a gente ganhou com os editais, nas parcerias que nós criamos aqui, inclusive, como eu comentei, uma importantíssima que é com a Liga e com o Parque Metrópole, a gente ganhou uma visibilidade. E aí, um belo dia, uma pessoa liga lá para o Parque Metrópole, dizendo que ouviu falar lá em São Paulo dessa startup e pergunta para a gente como entra em contato com as pessoas da startup, né? E aí foi onde surgiu essa parceriazinha aqui, né? A pessoa que ligou tinha uma forte interação com a Claro e eles precisavam rodar um piloto e a solução que a gente tinha, que é uma solução de monitoramento remoto de pacientes nesses ambientes, eles estavam totalmente adequados a um contexto que eles precisavam trabalhar, né? Então, isso aqui também foi um divisor de água importante que foi promovido pelas ações e network que existiu, né, nessas sessões que nós tivemos, tanto nos editais, quanto na Inova, quanto na Liga. Essa parceria aqui de 2021, ela trouxe uma possibilidade aí da gente sair de Natal, né? Nós somos uma startup que tem uma base aqui em Natal, mas a gente sabe que para as coisas acontecerem aqui, muitas vezes a gente tem que sair daqui também, né? Então a gente saiu daqui então para São Paulo para fazer alguns testes e implantar algumas soluções de hospitais com outra característica, né? Nessa estruturação desse plano de trabalho e essas negociações, nós tínhamos até então um trabalho que foi feito aqui com a Inova, né, que era todo um plano de negócio que foi importante para cá, e nós tínhamos um conhecimento até então de uma implantação na Liga, né, que nos trouxe robustez em termos de saber como é que funcionava todo o processo em um ambiente real, o que nos deu toda uma possibilidade e uma certeza de implantar isso com mais segurança. Então nós passamos aqui nessa parceria que envolve empresas de telecom, uma grande empresa de telecom, e tivemos um desafio lá que foi monitorar a primeira cirurgia 5G feita pelo país, né, no país todo, e fazer isso utilizando a tecnologia que a gente desenvolveu num ambiente de alta complexidade, que foi um estudo do câncer de São Paulo. Então, fomos para lá e tivemos aí 48 horas para implantar a solução e fazer o primeiro monitoramento, né, de um paciente remotamente em cirurgia, sendo feito aí através da tecnologia que a gente desenvolveu. Então foi um desafio bem interessante e para a gente trouxe um orgulho muito grande porque foi uma empresa fundada aqui em Natal, né, que foi responsável pela justamente o trânsito de dados ou o monitoramento de uma cirurgia 5G no país. Tá? E aí seguimos, por exemplo, com a execução desse POC, né? Nós trabalhamos a execução desse POC, foi um sucesso. A equipe acompanhou todo o monitoramento, toda a cirurgia que estava sendo feita. Então, todos os sinais vitais do paciente que estava em cirurgia eram transitados em tempo real. Tinha uma outra equipe que acompanhava a cirurgia remotamente. E a gente sabia justamente o processo, né, em como estava o paciente ali em tempo real, com a equipe que estava em loco e a equipe que estava remota. Então, isso trouxe um divisor de águas. E o nosso parceiro de telecom viu aquilo ali com tão bons olhos que resolveu, de certa forma, trabalhar essa parceria com a gente, né? Então, é onde a gente está hoje em dia. Então, todo o modelo que a gente desenvolveu, utilizando a experiência da Inova, a inserção na Liga, nós construímos para justamente esse ponto onde nós estamos, que é essa joint venture, né? Essa criação dessa parceria com esse grande parceiro de telecom. Hoje, a gente tem essa
essa visão e essa necessidade de implantar em todo o país rapidamente. Não estamos implantando ainda porque tem uma série de questões de compliance que grandes empresas possuem e a gente precisa também trabalhar em conjunto, tá? A NUT também gerou uma primeira spin-off agora, através de uma parceria com o Sebrae. Nós estamos voltando também, através dessa spin-off, soluções para a indústria 4.0. Então, quem já ouviu falar aqui no Mais Moda, no ABDI, que também é do Sebrae, é a NUT, né, um braço da NUT que está desenvolvendo isso aí, que é a primeira spin-off dessa grande startup, tá? E aí estamos seguindo aí nesse fluxo, nesse timeline. Mas o que é o PAR, né, que é essa plataforma de assistência remota? Ela é uma ferramenta que fornece esse monitoramento de pacientes em tempo real em ambientes críticos, né? Ele foi criado inicialmente para um contexto de home care e ele utiliza todas as tecnologias que baseiam IoT, né, as coisas que estão conectadas ao paciente, e possibilitamos também, através dessas tecnologias, o próximo passo, que foi a adição de Machine Learning no processo, né, que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso para vocês. Então, os nossos objetivos aqui envolvem redução de riscos hospitalares nesse ambiente de UTI, que é um ambiente bem sensível. Envolve mitigação de erros humanos, quando a gente está com um paciente ali, né, a gente está num paciente em uma situação complicada ali, então a gente precisa ter essa informação mais rápida, a gente precisa desse dado mais personalizado. O acesso remoto às condições do paciente, o que permite, por exemplo, uma segunda verificação sobre aquele quadro, uma discussão mais técnica, né, médica em cima daquilo dali. Além da própria otimização da equipe clínica, que também é um insumo muito importante na UTI, né? Então, a UTI, como eu falei para vocês, ela tem uma visão importante, ela tem um custo. Então, quanto mais otimizar esse ambiente de gestão de UTI, melhor, tá? Além do aprimoramento da gestão de leitos. Veja que durante a pandemia, né, a UTI ela tem um insumo muito caro. Nós tivemos muitos problemas com leitos de UTI e essa ferramenta ela faz uma melhor gestão, né? E aí nós trabalhamos justamente a inteligência dessa ferramenta para o próximo passo, que é o passo de gestão de leitos, tá? Então, toda a coleta precisa ir automatizada dos dados de sinais vitais. Então, o paciente está lá na UTI, né, plugado lá no monitor multiparamétrico, nós conseguimos capturar toda essa informação em tempo real e nós conseguimos trabalhar essa massa de dados de uma maneira inteligente para características preditivas e classificatórias, tá? Por que a gente quer predizer, né? O que a gente tenta predizer com essa ferramenta? Primeiro, quão arriscado está o caso ali do meu paciente, qual o risco dele ali? Nós sabemos que tem uma série de scores existentes, como SOFA, Apache, nós também estudamos isso aí, mas a gente deixou o próprio algoritmo classificar isso automaticamente, de uma maneira inteligente, né? Ou seja, com alguns thresholds em cima dessa verificação inteligente de quão grave está aquele caso. Uma outra característica importante que essa coleta precisa e automatizada fornece é a gente poder tentar predizer quanto tempo aquele paciente vai ficar internado, né? Ou seja, vai ficar 5 dias, 10 dias, 20 dias. Então a gente também consegue de maneira automática fazer essa classificação, ou seja, predizer quanto tempo aquele paciente vai estar ali internado, tá? Conseguimos também armazenar os dados de maneira criptografada. Nós temos todo um trabalho de adequação a LGPD e GPDR, que também é um foco, tanto Latam aqui Brasil, né? Tanto Brasil que está na Latam aqui, quanto Europa. Então também adequamos a ferramenta para uso de GPDR também, que é um dos nossos focos como mercado de atuação. Além da parte de envio de alertas, notificações que são importantes para a equipe clínica, né? Em vez de estar aquele sinal sonoro lá dentro do paciente, através do painel de monitoramento, a gente consegue alertar e a equipe clínica fazer algum tipo de intervenção mais próxima. Uma série de emissão de relatórios é possível também por essa ferramenta. A integração com os sistemas hospitalares, a gente vive um mundo de interoperabilidade, né? Então a gente pensou a ferramenta para que ela fosse interoperável com outras soluções. Então hoje, PAR, ela se comunica com outras soluções também que estão no hospital, como por exemplo, sistemas de exame médico, prontuários eletrônicos. Então isso tudo é integrado, além das próprias centrais de monitoramento que existe atualmente, tá? Temos também a possibilidade de acesso em tempo real pelo auditor, um médico auditor de UTI, que geralmente estão associados aos planos de saúde, a esses dados do paciente. Então, temos todo esse foco de trazer a possibilidade dos dados, né, desse paciente, que envolve muitas vezes saturação de oxigênio, batimentos cardíacos. Tudo isso é armazenado de uma maneira segura e interoperável para que possa ser utilizada por outras soluções, tá?
Em cima desse contexto do modelo de negócio, foi feito todo um estudo em cima dos procedimentos de enfermagem, né, que são parte da equipe ali que estão nesses ambientes de UTI. Tá? Então, juntamente com a Liga, nós conseguimos fazer todo um trabalho de quantificação do tempo, né, que é utilizado entre essas visitas nos leitos, o que é feito durante esse processo. Então, houve todo um mapeamento desse processo aí, o que trouxe uma robustez, como eu falei para vocês, do que eu tinha imaginado lá enquanto tese de doutorado e quando isso foi para um ambiente clínico real, tá? Então, o procedimento convencional, ela envolve essas rondas periódicas, né, que existem. Então, as medições são realizadas, são feitas anotações, são atualizados prontuários também de maneira manual, né, além de possíveis ações em cima do corpo médico, né? Só que esse modelo, ele traz uma série de problemas para um ambiente que está numa situação, um paciente que está numa situação crítica, né? Ninguém vai para uma UTI porque tá bom, né? Se ele vai para uma UTI é porque ele está precisando de algum cuidado mais personalizado, um cuidado mais próximo, né? Um cuidado mais urgente, tá? E esse modelo aqui, que é o modelo utilizado, ele traz uma série de problemas que envolve os próprios registros manuais, né? Muitas vezes a gente erra ali, a pressa. A gente entende também que esse ambiente ele é um ambiente crítico, né? Que exige que muitas vezes as pessoas estejam ali sobre tensão também, muitas vezes tentando anotar ali, correndo para um canto para o outro. Isso envolve muitas vezes anotações duplicadas de informações, o que traz esse problema do registro, que é um grande problema para soluções que não são informatizadas, tá? O acompanhamento ele não é em tempo real, então eu não abro aqui um dashboard, eu preciso me deslocar até o leito para saber o que está acontecendo. Além de muito tempo que é empregado em atividades de baixo valor, que é o quê? Essa replicação da escrita, essa informação aí que eu preciso ir lá, né, para obter essa informação em tempo real. Então tem várias estimativas aí que nós fizemos durante essa análise que envolve o tempo que ele é gasto durante esse processo, que não adiciona nada, né? Quer dizer, é um processo importante para um ambiente de UTI, mas duplicar a informação em papel não adiciona nada num contexto de tratamento personalizado, né, um tratamento mais urgente ali e diferenciado que a UTI exige, tá? Já com o PAR, que é essa plataforma, ó, nós temos essa visibilidade através de dashboards específicos e temos um monitoramento proativo, onde a plataforma está avisando ali o médico, né? Nós dispomos de soluções que envolvem tanto soluções web quanto dispositivos móveis que estão ali auxiliando o processo de chegada rápida no paciente, né? Ou seja, ter essa informação mais rápida. Eu vou ver aqui como é que está a situação do paciente X, Y, Z, né, na minha UTI, tá? Então, todo o monitoramento centralizado, os registros automatizados. Eu não preciso estar copiando lá do monitor e levando lá para o prontuário. Isso é automatizado através da captura. A captura, inclusive, permite essa informação contínua, né? Ao invés de eu ter de tempos e tempos alguém ir lá coletando, basta eu acessar lá que eu vou ter os dados em tempo real e armazenados historicamente, tá? E mais tempos disponível aí para um tratamento mais direcionado para o paciente, né? Ou seja, trazendo essa informação mais direcionada, mais personalizada. Existe na academia aí todo um estudo em cima desse tratamento personalizado e são ferramentas computacionais que vão possibilitar esse diagnóstico personalizado, esse acompanhamento personalizado. E hoje a gente já usa algumas delas, como por exemplo os smartwatches que eu estou vendo aqui na plateia e pulseiras que estão ali coletando a gente de tempos em tempos, tá? PAR também possibilita a integração com esse tipo de dispositivo. É um dos focos agora que nós estamos trabalhando para ganhar também escala nesse contexto, tá? Temos outra tecnologia habilitadora, que é o 5G. Todo mundo está vendo aí que a gente tem essa função que vai possibilitar essa comunicação massiva, né, que vai possibilitar que a gente tenha essa conectividade mais próxima, mais banda. Então isso também abre uma série de possibilidades nesse contexto, tá? Então a composição da plataforma ela envolve os monitores parâmetros, né, que nós temos, a internet, que pode ser uma transmissão 5G, como a gente fez lá em São Paulo, que garante toda uma qualidade em termos de transmissão, de banda, de comunicação massiva. A gente tem uma integração com a rede hospitalar, então existe uma interação tanto com a engenharia clínica quanto a TI do hospital, que é importante. Toda a coleta de sinais, né, de dados criptografados, alertas, notificações, relatórios. E uma API que possibilita tanto a integração com interfaces web existentes, quanto outros sistemas que também já existem, tá? Então isso é muito interessante no contexto que PAR, de fato, ele é uma plataforma. Ele integra vários componentes aí de software e hardware que estão aí associados a esse contexto de UTI, tá?
Então, por exemplo, ó, nós temos uma topologia que a gente criou, uma versão inicial para um ambiente onde a gente utiliza essa comunicação com o usuário, essa estrutura, né, do equipamento que a gente chama de gateway pode ser tanto um equipamento físico quanto virtual. Para escalabilidade, a gente fez todo um estudo do que melhora nesse contexto um ou outro, né? Esse appliance aqui, por exemplo, em São Paulo, esse dispositivo que a gente implanta nas UTIs é o que faz todo o processo de coleta automática, né? Que pode estar totalmente na rede do hospital, como está levando isso para um ambiente de nuvem, que vai garantir a gente escalabilidade, ou seja, trazer isso para um contexto de cenários diferenciados para o que a gente propôs aí no início dessa solução, tá? Então esse appliance físico ele é muito importante, que ela faz essa parte dessa coleta, né, que é muito importante também. Um dos grandes pontos aqui sobre PAR é que a gente aproveita os ativos do hospital, então não precisa mudar monitor, de marca, nem nada. Tudo que está lá, ele pode ser utilizado. Ele é agnóstico sobre questões de marcas e modelos. A interoperabilidade em saúde, ela tem que ser forçada, né? Ela vem sendo forçada fortemente. Por quê? Porque a gente precisa dessa visão específica de que o dado ele é do paciente, né? O dado ele está ali no hospital para um contexto específico, mas ele precisa transitar entre sistemas diferentes, e a própria LGPD ele também traz essa característica do expurgo dos dados, né? Que a gente possa interoperar, tá? Dispensa qualquer alteração de hardware e software, o que é muito bom. Você não precisa mudar a sua infra, como eu falei para vocês, suas marcas de monitores. E toda a parte de internet, TI do hospital e elementos de segurança também são trazidos para esse cenário, tá? Então isso também são vantagens dessa plataforma. Então PAR, ela foi criada para ser robusta, escalável, multiplataforma. Hoje os nossos dispositivos móveis, eles estão muito próximos da gente, então PAR ela está na palma da mão também, né, do usuário. Temos uma disponibilização dessa formatação em cima de Software as a Service, ou seja, o profissional ele acessa de onde ele tiver com seu login e senha, um acesso garantido, né, autenticado, para que ele tenha acesso àquela informação. Além de medições de tempo real, registro, notificações e alertas e as análises preditivas. Nós temos vários problemas de IA que a gente já consegue identificar, né? Ou seja, nesse contexto com os dados que a gente coleta, e é onde a gente vai avançar fortemente na segunda fase de PAR, que é tanto a visão para a gestão do leads, quanto a adição de características inteligentes a partir dos dados que nós temos. Nesse estudo de mercado, que nós fizemos também junto com a Inova, várias possibilidades apareceram, como por exemplo, planos de saúde, né, que é um grande interessado num paciente que está na UTI. Por quê? Porque tem um custo envolvido nesse processo. Os grupos hospitalares para uma melhor gestão de UTI, além dos serviços de home care. Por adicionar características de IoT, né, que é a internet das coisas, e também permite que você leve seu appliance para casa, seja medido com monitor e tenha esse acompanhamento também em tempo real, tá? Então aqui nesse mercado-alvo que a gente fez um estudo, nós temos aí mais de 45 mil leitos de UTI, né, que são 22 mil do SUS e 23 mil do privado, que são distribuídos aí em várias regiões do país. Então esse é o foco de atuação do mercado, né, e onde PAR vai entrar, tá? E é um insumo muito importante, né? A pandemia acabou, mas a gente continua sempre precisando de um momento de um UTI. Então quanto melhor uma gestão, né, de UTI, que é um insumo caro, através de ferramentas tecnológicas como essa daqui, melhor, tá? Nesse nosso parceiro, né, de telecom que a gente está trabalhando, a ideia é atacar esse cenário aí em todo o país, tá? Toda parte em cima da América Latina e também com expansões futuras para a Europa, tá? Então, nesse contexto aí, nós temos em torno de 24 mil leitos na região sudeste, 4 mil leitos na região centro-oeste, 8 mil leitos na região nordeste, né? 2 mil leitos na região norte, né? Um cenário interessante aí para o tamanho que tem o norte. Além da região sul aí com quase 7 mil leitos, né? Então é um mercado bem grande, né? Onde a gente tem várias possibilidades aí de atuação, que é onde a gente está escalando para esse momento, tá? Nesse primeiro momento, nós temos todo o modelo de negócio de PAR que envolve o custo de uma UTI, né? O custo de um equipamento ou de um monitoramento de um leito, que é onde a gente vai escalar agora nessa parceria, tá? Então, como aplicações e benefícios, nós temos desde essa eficiência do workflow. A TI ela adiciona muito isso, né? A gente falou de inovação aqui na palestra anterior,
que é essa adição dessa característica em cima de produtos e processos, né? Ou seja, otimização desse modelo, revisão desses modelos, revisão desses workflow, tá? A produtividade do corpo médico, enfermagem e a pronta resposta, além da integração dessas informações, né? Trazer essa informação de uma maneira mais rápida, mais integrada, né? Fazer com que, quem sabe, os familiares vejam como é que está em tempo real lá o seu usuário, seu paciente, né? seu familiar, muitas vezes. Além de direcionamento estratégico, otimização de recursos de hotelaria. A UTI ela tem um quantitativo, ela tem aquele quantitativo fixo, né? Além do fomento da telemedicina, o apoio à tomada de decisões de maneira inteligente com o uso desses dados. Essa é a grande sacada, né? O que aí traz para a gente aí? A inteligência artificial que a gente tanto sonhou, né? Com os dados a gente começa a quantificar, tá? Indicação de tendências. Aí nós temos trabalhos interessantes aí que a gente está estudando em cima de um contexto de cirurgia para apontamentos de tendências, já utilizando os dados que foram coletados. Por exemplo, como é que está indo aquela cirurgia ali em tempo real? Quais são os riscos que podem acontecer ali durante esse processo? Então, tudo isso nós estamos estudando nesse contexto também científico, tá? Então, além dos modelos que nós já temos em par, a nossa visão também é de criar novos modelos e aprimorarmos de uma maneira mais ampla com os dados que são coletados, tá? E além das ações no apoio das auditorias que são realizadas nesses ambientes, tá? Esses são nossos parceiros que a gente destaca fortemente aqui, né? Então, a Liga contra o Câncer, que, como eu comentei lá na historinha, foi quem trouxe a gente lá da minha visão da ciência, né? Onde eu não tinha... Eu estava nas nuvens. Me trouxe a gente ali para um piso, né? Para um ambiente real, onde a gente implantou e trabalhou essa solução. Validamos e melhoramos aí com várias reuniões e mentorias. Ainda continuamos esse processo, né, Hiroshima, de trabalhar essa solução. Então, é uma solução que vem sendo trabalhada de uma maneira inovativa, né? Ou seja, uma solução que vem trazendo características tanto em comunicação com a área fim, como em comunicação com a ciência, ou seja, trazendo toda essa parcela aí que nós temos aí importantes para esse negócio. A Inova também é um grande parceiro, né, que é onde a gente está hoje também. A Inova é uma incubadora lá do Parque Metrópole, do Instituto Metrópole Digital da UFRN. O Sebrae, o Instituto do Câncer de São Paulo e a Claro agora que está com a gente também nesse processo para que a gente escale isso aí para outros estados, utilizando também essa infraestrutura de 5G e todo o corpo da Claro, né, a inserção da Claro no país, tá? Bom, então era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu vou falar um pouquinho da equipe aqui rapidamente antes de finalizar. Nosso CEO, Tiago, aqui, né? Ele está aqui até presente assistindo aqui. Ramon, que é o nosso CTO. Nós temos aqui também Dalila, nosso CEO. E nossa assistente jurídica, que é a Débora Guerra, tá? Também tivemos que trazer uma pessoa especialista, né? Um doutorando na linha de IA também, que está atuando com a gente aqui, que é o Cefas Barretos, que é o nosso analista de dados. E é isso, tá? Veja que, como eu falei para vocês, o grande processo da NUT, né, desde a sua ideação, foi escolher as pessoas que pudessem trabalhar ali e encaixar essas pessoas no seu melhor cenário, tá? Então, a NUT ela vem se tornando e vai se tornar mais ainda, porque ela é uma construção colaborativa a partir de uma visão comum. E essa é a grande questão, é o grande ponto que eu destaco para vocês, que é para tirar uma ideia e levar ao mercado, é trabalhar com pessoas e encontrar as melhores pessoas, né? Ou seja, é um grande network, como o Hiroshima comenta com a gente. Bom, então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todos e fico à disposição para dúvidas. Oi. Boa tarde, parabéns, né? Meu nome é Adriana, sou professora também da UFRN. Brilhante trabalho, estou aqui começando a querer empreender também. Mas a minha curiosidade é o seguinte, vocês já estão com esse sistema em algum lugar no Natal, por exemplo no UOL, né? Se já existe essa expectativa também. A gente faz muito estudo clínico lá, né? Aí eu queria comentar em paralelo, porque como a gente publica muito também, né, na ciência, numa última revisão, o revisor solicitou que a gente tivesse
dados de um prontuário eletrônico que nós não temos, para que ele pudesse aceitar o nosso trabalho e dentro do estudo poder, com esses dados, o tratamento com medicamentos, se o que nós descobrimos estaria em paralelo com os dados do paciente. E aí me remeteu, né, que com esse sistema a gente vai ter sinais vitais ou até muito mais e a gente poderá ter essa resposta, né, dos nossos estudos. Perfeito, Adriana. A sua pergunta ela é muito importante e é uma coisa que eu sempre falo muito e dissemino muito em termos dessa informatização, né? E aí eu falo de outro, abrir um parênteses aqui em cima do SIG Saúde, que é uma ferramenta de prontuário que a gente está desenvolvendo lá para a universidade, que é utilizada. E a gente tem, com essa mudança, né, da própria administração dos hospitais universitários, a gente houve existe todo um sistema que é utilizado lá, né, tem outra equipe, mas sem dúvida nenhuma, o processo de informatização, ela traz essa característica, né, que é você ter aquele dado ali, aquele dado real, né. Ao invés de você estar indo lá em 100 prontuários eletrônicos físicos, 100 prontuários físicos, né, procurando alguma coisa, você ter isso de uma maneira informatizada, tá? E eu aproveito também para te encorajar e parabenizar pela característica empreendedora, né, de empreender. Enquanto professor, a gente sabe que são caminhos que a gente está abrindo aí também, né? Então, aproveito para parabenizar você por essa característica e dizer que estou à disposição para qualquer dúvida posterior também sobre esse processo de empreender, tá? Mas os dados, eles são muito importantes, por isso que essa ferramenta, ela traz essa visão de quantificar, historiar. E aí é onde surgem os desafios tecnológicos, né? Que a gente tem esse grande data lake de dados aí, e é onde surgem também as oportunidades. É nos dados que mora a IA, né? E aí é onde a gente vai trabalhar. Tá bom? Parabéns. Tamir, então o próximo passo pode ser também o monitoramento em tempo real de uma grávida e o seu feto intraútero, não é isso? Exatamente. A partir desses então dados... agora a gente pode expandir para outro braço, que seria justamente você ter uma cardiotocografia em tempo real da mãe e do recém-nascido. Exatamente, inclusive usando vestíveis e monitorando tanto a grávida quanto o feto, né? Maravilha. Pois é isso. Obrigado então, pessoal.